Chegamos então ao quinto dia do mês de Nissan, a partir desse lindo anoitecer que vocês podem ver atrás de mim. Bom, se estamos no quinto dia de Nissan, estamos iniciando aquele dia em que a gente planta sementes relacionadas ao mês de Av, ao mês de Leão. E se você conhece um leonino, você sabe que uma característica do signo de Leão, o que é? É geralmente se colocar no centro das situações. Isso pode trazer muita coisa boa. Por exemplo, o leonino tende a ser generoso, tende a querer ajudar, mas às vezes ele quer estar no centro e quer que seja do jeito dele. E às vezes o leonino, por estar acostumado por ser o centro, vamos lembrar que a gente está falando de um signo que tem relação com o Sol, e o Sol é o centro do sistema. Então o leonino, por ser lá todo magnânimo, por querer ajudar, ele pode às vezes, ou muitas vezes, ter a percepção de que ele é o centro da cena. E com isso perder algumas coisas. Qual que é o antídoto para isso? É o que a gente vai estudar agora. Por quê? Porque é uma direção muito boa para nós plantarmos as nossas sementes para Av. Então a primeira coisa que pode não apenas salvar um leonino, mas pode levá-lo em direção ao crescimento, é ele entender que por mais bem intencionado, por mais que ele queira ajudar, por mais que ele tenha energia, o ponto de vista dele não é o único. E o ponto de vista dele não necessariamente é a verdade, mas com certeza não é a única verdade. Um dos bons exercícios para a gente fazer nesse quinto dia de Nissan, o que é? Elevar a nossa consciência. Lembrar que o que a gente enxerga com os nossos sentidos e a nossa mente são apenas um ponto de vista e que muitos outros pontos de vista também são possíveis. Em especial, quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente não pode forçar a barra para que a pessoa resolva da maneira que a gente acha acertada. A gente precisa respeitar que é uma questão da pessoa. Então a pessoa está no centro. Mesma coisa quando a gente vai participar de uma cena. A gente não precisa ser o centro do jantar. É tão mais leve e gostoso a gente participar de uma cena como parte dela. Eu sou maestro de formação, né? Então eu gosto de pensar na orquestra. Existe sim um prazer aqui que as pessoas, que a gente tem de ser solista, né? Legal, você é o centro das atenções, está em primeiro plano. Mas se você tem prática de orquestra ou prática do coral, você acaba descobrindo um outro prazer incrível. Vou dar um exemplo assim. Imagina uma flauta que está fazendo um solo. E aí o foco todo está na flauta. Mas alguns momentos depois, o solo vai para o violino. E a flauta fica ao fundo, por exemplo, fazendo uma nota longa que sustenta. Ou simplesmente fazendo um comentário pira, 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 pira. Se o flautista descobrir que além do seu momento de solo, ele pode ter uma vivência, um prazer incrível de estar fazendo a cama, de estar fazendo o acompanhamento no momento do outro solista, ele vai revolucionar a maneira dele tocar na orquestra. Ele vai ter muito mais prazer, porque eu vou dizer assim, eu solo bastante, eu canto em sinagoga, muitas vezes na situação de solista. Mas o maior prazer que eu tenho é de fazer música com as pessoas. Para mim faz toda a diferença do mundo fazer música com as pessoas, fazer música junto. Tanto é que na maioria das sinagogas onde eu já fui Hazan, depois de algum tempo já tem uma boa parte da sinagoga cantando ou subindo junto comigo lá em cima para cantar, porque eu acho que faz toda a diferença do mundo. E esse é um ótimo exercício para o leonino. Leonino pode se beneficiar muito de fazer o bem sem alardear, sem ter que fazer divulgação disso. Só de saber que ele está fazendo bem, isso tá bom para ele. Vamos lembrar que o mês de Leão é o mês de Av. Av significa pai. Então a ideia é, por mais que a gente possa acreditar muito no nosso ponto de vista, lembrar que o ponto de vista mais elevado, a verdade, é só com o pai. A gente expressa uma visão sobre isso. Então basicamente nesse dia de Leão, nesse dia em que a gente planta sementes para Av, a gente lembra também que Av é o momento do ano
em que a gente passa pelo dia mais triste do ano, que é o Tisha B'Av, a destruição dos templos, mas também a gente passa por Tu B'Av, que é o dia mais alegre do ano, que é o dia do amor. E o que isso nos lembra? Que tanto nos altos quanto nos baixos, a gente precisa manter a consciência elevada. Existe um dito judaico que diz que você precisa andar com 2 bilhetes no bolso. Um no lado esquerdo, quando você estiver se achando, ganhou muito dinheiro, está arrasando nos negócios, você lê esse bilhetinho, está escrito assim: calma, calma, você não é tudo isso. Agora você anda com outro bilhetinho também no lado direito, aquele dia que você está triste, que as coisas não estão dando certo. Você pega esse bilhete e lá está escrito: você é único. Nem sempre nós somos o centro da atenção, mas geralmente a gente descobre a melhor maneira de participar da vida ocupando o lugar que é pra gente ocupar naquele momento. Às vezes é o centro, e às vezes é simplesmente de observador. Se a gente começar a ter uma dinâmica, a gente pode perceber que existem muitas nuances entre estar completamente fora de uma cena e ser o seu centro. A vida acontece nessas dinâmicas, cada hora de um jeito. Gente, vamos para os nossos exercícios. Vamos lá. A gente está falando sempre de 3 passos. O primeiro, meditação. Meditação. Onde na minha vida eu estou muito no centro e com isso talvez eu esteja privando os outros de espaço, ou aonde na minha vida não estou ocupando o meu espaço e eu beneficiaria a mim, aos outros, ao mundo, a Deus, se eu ocupasse o meu espaço legítimo. Então a primeira coisa é a reflexão. A segunda coisa, com relação àquilo que você refletiu, que você percebeu, pedir a Deus. E o terceiro passo, qual o exercício prático que você vai fazer para praticar essa energia? Percebe que você precisa ter uma autopercepção para saber qual é esse exercício, porque diferentes pessoas precisam trabalhar diferentes aspectos da personalidade, né? Dos diferentes aspectos do ser. Então eu vou dar aqui um outro exemplo, mas ver o que funciona para você. Por exemplo, aquela pessoa que costuma chegar num jantar e sugar todo o ar, só ela fala, só ela sendo da atenção. Talvez seja um bom exercício para ela ir para o jantar já se propondo a fazer um exercício de falar menos e escutar mais. Ou se você está ensinando alguma coisa para alguém, talvez seja um bom exercício você ensinar a pessoa, mas não fazer por ela. Dá a chance da pessoa fazer por si só. E o terceiro, que é meu predileto, mas você precisa ser sensível, precisa saber fazer isso, que é empoderar as pessoas. Mesmo quando a gente fala com alguém mais novo, alguém com menos conhecimento, a gente evitar ficar dando lição ou explicando aquilo que a pessoa mesma pode concluir sozinha. Então dar espaço para o outro é algo muito bonito. Isso não significa deixar de fazer a nossa parte. Cada um entende o lado para onde precisa se equilibrar. E de um leão mandão, e às vezes chato, ou de um leão que quer roubar o foco ou a atenção, a gente pode se tornar um leão generoso, forte e que está a serviço do todo. Um leão que, como está alinhado com a energia do pai, ele age quando tem que agir, fala quando tem que falar, e ele sabe com isso expressar toda a sua generosidade e impulso protetor de uma maneira equilibrada e saudável. Muito obrigado pela possibilidade de estudarmos juntos. Nos vemos amanhã e até lá, Shalom!